Treino pesado hoje no Flamengo, já no comando do técnico, novo técnico, Leonardo Jardim. O Flamengo realizou esse treino, mas o clima não era bom no Flamengo. O José Botto está ali na berlinda, porque deu uma declaração ali juntamente com os jogadores que não caiu bem. E agora a gente vai analisar aqui o Pascoal, Zé Elias, o Zinho, o Pirral falando sobre essa situação que está acontecendo no Flamengo. E eu já gostaria da sua opinião, que você chegasse aqui nos comentários, que colocasse a sua opinião referente a essa situação que está acontecendo no Flamengo. O Flamengo já tem um novo técnico. Qual é a sua expectativa para a final do Campeonato Carioca? Flamengo e Fluminense, e aí? Dá para o Mengão vencer mesmo com todo esse clima que está acontecendo no Flamengo após a demissão do técnico Felipe Luiz? Vai nos comentários, coloca de qual cidade também você acompanha nossos vídeos. Vamos lá pro vídeo de hoje, créditos, canal ESPN, bora pras notícias do Flamengo. José Botto seria a figura mais impopular hoje do futebol brasileiro, Osvaldo Pascoal? Ontem eu estava trabalhando no jogo da Conmebol Sul-Americana. Que jogo você fez? Eu fiz o jogo do Independiente Petroleiro contra o Guabirá. E o Independiente Petroleiro se classificou nos pênaltis. O jogo foi em Sucre, a 2.850 metros acima do nível do mar. Para mim é a cidade mais bonita. Deve ter trabalhado bem ontem. Para mim, haja conversa. Para mim é a cidade mais bonita da Bolívia, que eu tive a oportunidade de conhecer. Sucre, uma cidade linda, maravilhosa. Sucre, eu acho uma cidade bonita. A cidade branca, como eles dizem lá na Bolívia. Eu não tive a oportunidade de falar assim. Eu vou falar do meu sentimento como jornalista de um pouco tempo que eu passo e que vivi nesse meio do futebol. Eu sou bem claro para falar essa situação. O futebol perdoa muita coisa. O futebol perdoa erro de quem bate pênalti mal. O futebol perdoa erro de quem comete um desatino durante o jogo, um equívoco durante o jogo. Mas o futebol não admite uma coisa: trairagem. A trairagem, ela pesa muito. O que é trairagem no futebol? Né? Trairagem é você atuar pelas costas do seu companheiro, ou do seu chefe, ou de quem quer que seja. Isso é a trairagem. O que foi feito com o Felipe Luiz foi uma grande trairagem no futebol. E no vestiário do futebol, a trairagem não é correspondida. A trairagem não é perdoada. O cidadão que viveu 35 anos nisso. Não tem segunda chance? Não tem. Eu garanto para você, eu não estava no vestiário quando o Botto foi falar com os jogadores para apresentação, para falar a respeito que mudou o treinador. Foi ontem que ele foi falar. Ontem. Eu não estava lá. Inclusive, a gente daqui a pouquinho vai mostrar mais ou menos o que ele disse aos jogadores, segundo José Botto a alguns jornalistas. Eu explico já. Eu posso garantir para você. Nós temos 2 craques do futebol que passaram a vida no vestiário, que dava para ouvir uma mosca voar. Porque o jogador de futebol, nessa hora, ele não fala nada. Ele está sentindo o que aconteceu. É um sentimento que move os jogadores dentro do vestiário. Isso não é sentimento único. É um sentimento único. Não é um sentimento que passa, você fala assim, não, isso vai passar. Não passa. A trairagem não passa no futebol. O errado não pode ser certo. O errado é o errado. O Flamengo já tinha conversado com o treinador antes de tirar o Felipe. E eu também condeno o treinador que aceita conversar com o clube, mesmo sabendo que tem um treinador empregado. É outra trairagem. Isso nunca. O futebol, o errado não pode funcionar dizendo que é certo. O Botto, se ele não conhece vestiário, porque ele era muito mais um homem de estatística do que propriamente um conhecedor de vestiário. Ele era mais estatístico, ele trabalhava com nomes, com figuras, com elementos e tal. Não sabia como é que funciona o vestiário. Sabia também, viu, Pascoal? Então, ele vai aprender na dureza. Ele vai aprender na dureza. Essa é a palavra que mais pesa no futebol. No futebol. Pode ser no futebol na várzea, pode ser no futebol de qualquer categoria. Olha, eu digo sempre o seguinte, o jogador de futebol que joga na 5ª divisão do futebol do estado de São Paulo, ele tem o mesmo jeito do cara que joga na seleção brasileira. Verdade. É o cabelinho, é aquela arrumada, é aquela puxada, e o cara... Entendeu?
É a mesma coisa. Então todos têm um sentimento. A trairagem não prospera no futebol. E o que fizeram com o Felipe é uma grande trairagem. O Flamengo tem todo o direito. Aliás, ser campeão no Flamengo é um grande problema, né? Campeão no Flamengo, pá, os caras derrubam no outro dia. A velocidade impressionante. Rogério Ceni foi assim, Dorival Júnior foi assim e o Felipe acabou de ser assim. Você não pode ser campeão. Por quê? Porque se ganhar tudo, então, aí não tem nenhuma chance. Aí, Jesus, eu nem sei o que vai acontecer. O cara não passa, não desce do avião de uma conquista. Porque é absolutamente fora de propósito o que fizeram com o Felipe. Absolutamente fora de propósito. Você pode questionar muitas coisas, escalação, defeito na arrumação do time, modificações que não correspondem àquilo que o torcedor espera. Você pode questionar tudo isso. Agora, você tem que ter, no mínimo, sabe, personalidade para poder fazer uma coisa dessa. O Flamengo tem todo o direito de demitir o treinador. Mas seja correto. Seja direto. Felipe, tudo bem, a gente perdeu o jogo aqui, né? Perdeu o jogo pro time da Argentina, pro Lanús, e a gente vai trocar o treinador. Já seria um absurdo, né? Não. Ele tem todo o direito de não seguir o trabalho. Mas já seria um absurdo. Já seria um absurdo, mas tem todo o direito. Todo o direito. Agora você, assim, o Felipe prepara o time para segunda-feira, dá entrevista depois do jogo, e depois do jogo, depois da entrevista, o presidente manda uma mensagem no celular do Felipe que é para conversar com o Boto. Aí o Boto vai conversar com ele e em 30 segundos demite o treinador. O que é isso, gente? Já se sabia, né, Pascoal? Já tinha tudo, já estava tudo arquitetado ali, já estava tudo pronto. O próximo treinador. Não, mas Sim, assim, e agora faz esse docinho. Ele não apresentou ainda o treinador. Então, grupo, o cara não vai para grupo com essa resenha. Os caras já estavam acertados com o treinador, não tem pão. Já estava tudo acertado. E o novo também já chega com a pecha de traíra. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Com pecha também, porque aceita conversar com um clube que tem um treinador. Treinador do tamanho do Leonardo Jardim. É procurado pelo Flamengo. O que o cara tem que fazer? Manda quem tá lá embora, depois nós conversamos. Além do que, ele disse no Cruzeiro que no Brasil ele é Cruzeiro e só dirigiu o Cruzeiro. Isso aí. É mais um Vitor Pereira, né? Mais um Vitor Pereira. Então, gente, o errado não pode dar certo. O errado é o errado. Né? Meu pai falava, filho, se você fizer o errado, você vai fazer 2 vezes. Porque você fez o errado e vai ter que fazer o certo. Você já fez o errado, agora você vai ter que corrigir. Você quer saber o que o Boto falou para os jogadores? Bom, o clima tá muito ruim, muito pesado. Principalmente dos jogadores com o Boto, mas o BAP também está insatisfeito com o Boto. O Boto está na corda bamba, talvez também tome o rumo da porta de saída, muito em breve. Talvez estejam segurando até para a adaptação do novo treinador, que é português como ele e José Boto. Eu não sei nem se eles vão ter a oportunidade de trabalhar juntos. Mas o Boto entrou em contato com alguns jornalistas, por exemplo, com o nosso Pedro Ivo Almeida, entrou em contato com o pessoal da coluna do Fla, e o pessoal da coluna do Fla achou por bem publicar o teor da conversa, que era sobre o teor da conversa do Boto com os jogadores. Aspas, por favor. Agora eu vou ter que botar os óculos aqui, Tetra. Ontem, isso é do Boto, Zé, para os jogadores. Ontem fiz algo que nunca tinha feito e não o faço porque não acredito que o treinador seja o único culpado do momento mau. Sou eu e a diretoria e são vocês também. Porque alguns de vocês não souberam respeitar a liderança mais liberal do Felipe. Quando se dá liberdade, espera-se do outro lado responsabilidade e alguns de vocês abusaram da liberdade que o Felipe vos dava, foram irresponsáveis. Vamos virar a página. Também para os jogadores que estão pé da vida porque acham que deveriam ter salários mais altos, o único caminho que tem para isso é o que fez o Arrasca, que estava pé o ano passado, porque queria a renovação no meio do ano, e o que fez? Entregou em campo e mostrou o que merecia. E quando quisemos renovar, pediu mais do que tinha pedido, e nós tivemos que dar. Culpados? Somos todos. Presidente, eu e vocês também, Zé Elias.
Ele tá querendo distribuir a culpa, né? Mas como é que fica? Os jogadores já estão bravos com o dirigente. Outra trairagem. Pior ainda. Outra trairagem. Isso que eu ia falar, pior ainda. Isso aí é uma coisa, ainda. Desculpa, Zé, uma coisa assim. O que você fala Será lá... que ele falou mesmo? Será que ele falou mesmo? Que a função dele também, como o diretor, o gestor, é, nessa hora, chamar os atletas e também cobrar essa responsabilidade. Eu acho que não tá errado, não. Desde que seja uma coisa do vestiário, lá de dentro. Ele tá na função dele. Sim. Ó, o cara saiu aí, mas nós somos culpados, hein? Também. Não foi ele que perdeu essas duas finais sozinho. Eu e vocês estamos nessa. Eu acho que esse papo tem demais. Eu já participei de vários papos dele, mas que fica lá. Agora, depois eu pegar o telefone e ligar para o jornalista para falar que eu falei isso, para quê? Com que objetivo? Mais uma. Mais uma. Essa é outra... Aí fica pior ainda. Fez caca, começa a mexer, só pior, hein? Desculpa, mas não era ele que veio no começo do ano? Desculpa, minha memória, não sei se é muito boa, tô ficando mais velho, não lembro direito todas as coisas. Mas não era ele que falou que ia acabar com essa coisa de ter X9 dentro do A única coisa que acabou, que diminuiu, foi divulgação de escalação. Mas a boca talvez nunca não, mas que eu me lembro... tenha ficado tão aberto. O Pedro, que o Pedro não ia ficar. Mas que eu me lembro... Quem falou do Pedro? Ele que falou pro jornal, o Mauro César. Ele que falou. Ele que falou. Então, assim, o primeiro X9 é ele. Né? Já foi ali. Agora isso daí é, de novo, a mesma situação. Ele é diretor, ele não precisa bater no peito e ficar falando pros outros o que eu falei, o que deixou de falar. E o que ele escutou? Porque também já sei, me passaram que o Danilo falou algumas coisas para ele. E o que ele escutou? Ele não passou, não? Ele não falou o que ele escutou? Eu acho que tem determinadas situações que eu acho que tem que dividir com todo mundo, beleza? E não vem com essa história, nunca fiz, me senti mal. Desculpa, se você nunca fez, se sentiu mal, não fizesse. Não fizesse. O BAP, não vou fazer isso, até porque o Felipe se fechou com o Boto lá dentro do Ninho do Urubu lá, e eles eram muito próximos. Ultimamente, menos próximos. Sim, não, mas eles eram próximos. Nos últimos tempos, menos próximos. Não, Plirra, vai por mim também. Eles eram próximos, muito próximos, entendeu? E aí é pior ainda. É pior, se não fez, não fizesse. Nunca fiz. Balela. A gente está cansado de ver isso no futebol. Balela. Pra quê? Acho que todo mundo... Desculpa as crianças que estão em casa. Acho que todo mundo acredita em Papai Noel? Peraí. É chamar o torcedor do Flamengo de bobo, de tonto? Chamar os jogadores... Peraí. Vocês são os culpados, eu não tenho nada a ver com isso. Lógico que tem. Porque se você, como você falou aí, vocês que deram... O Felipe Luiz deu liberdade para vocês e vocês não souberam lidar com essa liberdade, você é o culpado, porque você está ali todos os dias e você tem que fazer essa função, Boto. Não é o Felipe. O Felipe tem uma parte de responsabilidade, mas é você o diretor. É você que tem que chegar no jogador e falar assim, e aí, como é que funciona? Vai esperar a casa cair? Vai esperar o que está acontecendo para poder ter atitude, chamar atenção? E outra, fazer o que está fazendo agora é querer bater no peito e falar que não tem culpa? Lógico que tem. Lógico que tem. A postura. Se você tem uma postura todos os dias, o jogador vai te respeitar. Tá aqui o vovozinho, eu também fui jogador, mas o vovozinho já foi dirigente. Dependendo da tua postura, o jogador já não te respeita. Se você não tiver uma postura decente, o jogador não te respeita. E as informações que eu tenho é que os jogadores já não estavam suportando o Boto. Pelas atitudes, pela forma como fala. Os portugueses têm uma forma literária de falar que muitas vezes nós brasileiros não estamos acostumados, então talvez aí existe uma grande confusão. Talvez, não estou dizendo que seja verdade ou não. Tem outras coisas. Né? Tem várias situações. Então, assim, não vem querer tirar, não, eu não tenho culpa. Não, você tem muita culpa nisso. Porque você estava fechado com o Felipe Luiz todo instante. Você que definiu com o Felipe Luiz os nomes dos jogadores, você que falou com o Felipe Luiz as coisas todos os dias de planejamento, ou você não estava presente, Boto, no planejamento? Ou você não passava as coisas para o presidente? Eu acho que passava. Tudo que está acontecendo no Flamengo, o presidente sabia através de você. Ou você não fechou também com alguns profissionais da área da saúde do Flamengo também? Ou você não sabia, né, que depois do episódio do Ronco ali, muita gente foi... Do Ronco, né? Desculpa. Muita gente foi colocada de lado, proibida até de entrar no campo para ver os treinamentos. E profissionais que trabalhavam com os jogadores. Agora, aqueles que são mais próximos aos jogadores, que frequentavam a casa dos jogadores, aí tá tudo certo.
tem várias coisas erradas no vestiário, várias coisas erradas, que você, como dirigente, deveria ter feito, opa, isso aqui está errado, que vale para um, vale para todos. E você não fez. Né? Então, assim, tem determinadas coisas que não adianta agora querer ligar para o jornalista, eu falei isso. Seja homem e fala o que o Danilo falou para você. Fala o que os outros jogadores também discutiram e falaram para você. Passa as duas versões. Passa a versão também quando você conversou com o Leonardo Jardim, quando vocês acertaram todas essas coisas, todos os detalhes, porque é impossível. Você manda um treinador a 1h da manhã embora e no outro dia o cara está se apresentando. A 1h05 anuncia que contratou outro. Então, assim, vamos lá, vamos colocar as cartas na mesa, coloca tudo aí, coloca tudo. Queria ver se você vai ter a coragem de colocar todas as situações, porque assim, do jeito que você está fazendo, você está jogando a responsabilidade para todo mundo. Não está tendo a coragem de vir a público e falar realmente o que aconteceu. E não precisa, porque todo mundo já entendeu. Todo mundo já entendeu. Então, assim, é lamentável. Você que chegou aqui no Brasil falando que não, porque vai ser diferente, vai ser profissional, vai ser isso, não vai ter mais notícias vazadas, não vai... Foi você que falou, não foi? No começo do ano, no começo do trabalho dele? A chave era dele do CT. Não, isso aí de fato aconteceu, era dele e do Felipe. Os dois nesse aspecto, os dois comandavam lá o Ninho do Urubu. Então, menos. O futebol brasileiro já existia antes de você chegar. Ô, Tetra, esse tipo de indisposição dos jogadores com o principal dirigente do futebol, ela é possível de ser revertida ou já era? Acho complicado, assim, pelo que eu tô lendo, é porque o Boto mesmo não deu uma entrevista, né, numa televisão, sim, a gente ouvindo e vendo ele falar. Por enquanto, só orelhada. Então, assim, que ligou para jornalistas. Sim. Eu acho que isso depõe contra ele, né? Porque da mesma forma que ele disse que nunca fez isso, de... Mandar embora o treinador, né? Diretamente mandar embora. Mas eu também, assim... Já teve caso, claro, que o cara... tem umas pessoas específicas que ele usa para soltar alguma, sim, notícia, mas dessa forma, um diretor de futebol pegar o telefone e ficar ligando para os jornalistas para falar o que fez dentro de um vestiário, isso vai muito mal. Sim, se o discurso dele para os atletas é no sentido de cobrar uma responsabilidade ou uma atitude junto com ele, estou com vocês. Cara, eu tinha algumas coisas que eu não gostava da maneira de conduzir do Felipe Luiz, mas eu estava com ele, mas o presidente, a diretoria, eu sou subordinado deles e sim, tomaram uma decisão. Eu faço esse papel de comunicar ao treinador, mesmo não estando 100% com aquilo que o presidente queria. Porque eu acho que parte primeiro do BAP, a decisão da saída do Felipe Luiz. E ele tem que fazer essa função, esse elo. Ele diz que tentou convencer de não. Agora já surgem notícias que não foi bem assim. O Mauro César Pereira hoje publicou que teve a informação que o Boto também participou da decisão de demitir o Felipe Luiz. Então, mais do que nunca, o nome dele que está sendo posto aí como a principal discórdia entre jogador, treinador e diretoria. E o nome dele que está sendo dito que é ele que está ligando para alguns jornalistas. Eu acho que passou da hora dele convocar uma coletiva, cara. Assim, se você realmente não tem nada a temer... a questão é se tiver, né? E pela postura dele, porque senão... Não, se ele tiver, ele vai cair. Se não acontece isso, vai ficar aquele clima dos atletas. Tipo assim, o cara vem aqui, cobra da gente, dá uma dura... É a função dele. Eu fiz essa função de diretor. Sim. Tem momentos que você tem que chegar em cima de um jogador ou de outro, que é o que você está achando que a coisa não está acontecendo, e cobrar, e ser mais enérgico, como às vezes você tem que abraçar, trazer,
fazer esse elo. Tem o momento da pancada e tem o momento de você abraçar. Tem que ter esse equilíbrio. Quem está nessa função, né? Eu estou falando de gestão de vestiário. A de contratação, a de escolha, aí é uma outra parte. Eu estou falando depois que você tem um elenco montado, o diretor de futebol, ele é aquele que está vendo que o treinador está adotando uma postura mais suave e a coisa não está andando, ele é que entra mais forte. Ou ao contrário, o treinador está pegando muito forte, ele pode apaziguar. Enfim, não vou aqui editar a regra, eu estou falando como eu agia. Sim. Então, eu acho que assim, o Boto, que eu não o conheço pessoalmente, eu não posso falar da índole, não posso falar nada disso, eu estou analisando, Boto, o que eu estou lendo e o que está acontecendo. Não tenho nada contra a pessoa, né? Eu acho que ele está tendo uma oportunidade de trabalhar num dos maiores clubes do mundo, né? Do mundo. E com o poder financeiro, o maior sul-americano. O Flamengo é o que tem a condição financeira melhor nesse momento. Até mais do que o Palmeiras. E depositou-se nele uma gestão de um cara que vem do cenário de administração melhor, que é o europeu. Não foi assim que o Boto, que o BAP o fez? Sim. Então, assim... Trouxemos um profissional acima do bem e do mal. Isso não está acontecendo. Eu acho que, assim, em vez de ficar ligando para um para outro, o que, pelo menos na minha visão de ex-atleta ou treinador, como eu fui auxiliar e diretor de futebol, o que você fala dentro de um clube, fica ali. Não deixa ficar muita fofoca, muito disse-me-disse. Como esse aí, para mim, está sendo até o pior. De que ele faz uma reunião pós-saída para cobrar dos jogadores, de falar assim, ó, vocês também tiveram a sua parcela. Não acho errado isso. Não precisa propagar. Não está errado, não. Errado tá é em a propagar. função dele. Se ele detectou isso, ele tem a função de cobrar dos atletas, mas fica ali dentro. Mas ele esperou chegar nessa situaçãozinho para cobrar e depois bater no peito e falar com os dirigentes? É um outro ponto, concordo com você. Entendeu? Se ele já estava vendo que estava havendo isso, ele tinha que conversar com o Felipe Luiz. Aí eu não sei se não conversou, eu não sei se... Para mim, o que pega mais pesado para ele é que, assim, para mim até então, eu estava botando até uma responsabilidade maior em cima do BAP. Que seria uma decisão mais do BAP. E até equivocada, né? De uma coisa de mais... uma arrogância de, assim, eu é que mando... se colocando num patamar muito maior do que tem que ser colocado. Ele é o presidente do clube, ele é o administrador, mas, cara, você não pode estar acima do clube. Você é Acho que passageiro, né? A decisão não foi em prol do Flamengo. Está sendo até o momento? Não está sendo. Está muito negativo. E da forma que foi conduzida, não é que o Felipe Luiz não pode sair, não pode ser demitido, mas assim, o momento e a forma e a maneira não foi a correta. Não foi a correta. E agora está caindo em cima do Boto. Já dizendo que o BAP já não está junto dele. Então, assim, passou da hora, ou os dois dão uma declaração se estão junto ou não estão, ou então agora o BAP mais uma vez vai ter que tomar uma decisão. Porque tá ruim o cenário para uma decisão domingo e um treinador que chega com o aval desses dois... É aí que eu quero chegar. Como é que chega esse treinador? O terceiro vilão da história é o Leonardo Jardim, que ainda nem foi anunciado. O Leonardo Jardim, no início pelo menos, será visto de que maneira pelos jogadores? Hein, seu Zé Liz? Raul, eu posso ser bem sincero, isso aí normalmente isso acontece. É isso aí, nação. Como que fica o clima do Flamengo agora com a chegada do Leonardo Jardim? Vamos ver o que vai acontecer. A gente vai ver o reflexo de tudo isso no domingo, quando tiver a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Eu vou dizer, sendo sincero para vocês, eu não sei o que esperar dessa partida. Não sei, o Fluminense tá bem, tem o seu treinador lá que tá conseguindo fazer o Fluminense jogar, levou o Fluminense para a final do Campeonato Carioca. O Flamengo desestabilizou. E pior que se a gente parar para pensar, um time que foi campeão de tudo em 2025, de tudo,
Ganhou tudo em 2025. Está numa situação dessa, cara, e mesmo assim tá numa final, né? Tá numa final. Cara, é de se lamentar. Vamos torcer agora. Agora, infelizmente, o que temos que fazer agora é o seguinte, é virar a página e torcer pelo trabalho do Leonardo Jardim. Eu vou torcer contra o Flamengo? Eu não vou torcer contra o Flamengo. Eu tenho que torcer pro Flamengo vencer, se tornar o melhor time da... Já é o melhor time da América do Sul, mas cada vez se distanciar mais. Cara, não sei. Para essa final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, eu não sei o que esperar. A gente viu aí as declarações do José Botto hoje no treino do Flamengo. Foi um treino pesado hoje do Flamengo. Pesado. Você imagina os jogadores recebendo essas palavras duras do José Botto e já com um clima, né, de demissão e já tendo que ir treinar. É como o Zinho falou. Eu acho que ele deveria ter feito isso antes, não após a demissão, né? Mas cada um tem a sua opinião. Eu respeito a sua opinião. Se sua opinião for contrária à minha, eu respeito a sua opinião. Inclusive, peço a você que você comente, deixe aqui nos comentários, tá bom? E participe aqui, inclusive se torne membro do canal. Você se tornando membro do canal, seu comentário sempre vai estar privilegiado, fixado, em destaque aqui no nosso canal, tá bom? Olha, muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo.